35ª Parashá com o nome Nassô, que é receber a soma, é uma questão de ordem na casa, o tema dessa porção de hoje, né? Que vai, vocês vão ver que vai combinar aqui com vários elementos que estaremos falando. Envolve os livros de Números, Juízes e Lucas. Lucas já foi feito, inclusive, o comentário aí no serviço. Os itens aqui do resumo, fazem parte do resumo da Parashá, que é deveres dos Gersonitas, deveres dos filhos de Merari, números dos Quietitas, números dos filhos de Gerson, número dos filhos de Merari, número de todos os levitas, o leproso e o imundo são lançados fora do arraial, a lei da restituição, a prova da mulher suspeita de adultério, a lei do nazireado, a bênção sacerdotal e as ofertas dos príncipes na dedicação do altar. Então nós começamos com uma pergunta, né? Por que Hashem ordena levantar o censo dos levitas? Por que o censo dos levitas, né? Então, a explicativa de Rashi em relação a esse censo, especificamente dos levitas, é devido à estima que o Eterno tem por eles. Então, essa questão do censo não é uma situação que está acontecendo aqui agora, nesse momento, nessa Parashá. No caso, são várias outras situações e passagens bíblicas que acontecem esse censo. Mas, além dessa estima, tem algo também muito profundo que nós vamos comentar em seguida, né? Esse é só um princípio do entendimento. Então, houve essa contagem, esse censo na saída do Egito, ao caírem diante do bezerro de ouro. E quando veio estender sua graça divina sobre eles, contou-os também. No caso, a graça divina, a revelação, né, das 10 palavras. Então, eu grifei ali em vermelho para destacar, para chamar a atenção a questão dos nomes. Ó, recebei em números 1, 2, recebei a soma de toda a congregação, segundo o número dos nomes, todo homem, cabeça por cabeça. Então, esse número dos nomes é que faz a diferença. Mas por que o Eterno está fazendo questão de salientar o nome de cada um, né? Mesmo hoje, vocês podem ver que no mundo ocidental, as pessoas, de modo geral, assim, vamos falar em massa, né? Em massa, são consideradas pelo número. Né? São poucas, as mais íntimas, os parentes, né? Amigos, que nos conhecem pelo nome. Mas, tanto é que temos qual o número do seu CPF, qual o número do seu RG, qual o número da sua carteira de motorista, e assim por diante, né? Nós somos números. Em visão de mundo, nós somos números. Mas em visão espiritual, isso é contra a Torá. A Torá discorda disso. Nós temos que ser tratados pelo nome. Principalmente os nomes hebraicos, eles têm um sentido. Cada letra de um nome hebraico, ela tem um significado, inclusive um valor numérico, né? Então, cada letra do nosso nome, ela tem uma expressão e um valor muito forte para nós, e principalmente para Hashem. Então, o nome é algo totalmente dentro da palavra, mesmo porque todas as coisas que foram feitas por palavras. Toda a criação, todo o universo, cosmos, nós, como indivíduos,
a nossa casa, o lugar onde a gente está, todas essas coisas foram criadas, vocês já pararam para pensar nisso? Foram criadas por palavras que saíram da boca de Hashem. Então, as palavras e os nomes, a questão de nós sermos considerados números, nós já vamos ver quem que considerava números, né? Quem que gosta de considerar números, né? Então, na verdade, o Eterno já sabia o número exato de cada um desses hebreus. Porém, o censo foi para incrementar a autoestima de cada um deles, o que eu acabei de explicar. Que começava a brotar na alma deles, contados nominalmente, repete 14 vezes nesse livro, né? Fazendo com que eles se sentissem valorizados como indivíduos e como povo. Como indivíduos e como povo. Como assim, Roche? Como assim? Explique melhor. Agora vocês vão entender bem. Não tem como não entender agora. Então, totalmente diferente dos maus tratos que receberam no Egito, os quais, durante muitos anos, foram considerados como números mesmo. Você é 1, você é o 2, você é o 3, você não passa disso. Por quê? Porque você é um burro, você é um rato. Você não passa disso. Você não merece ter um nome. Mais ou menos assim, no Egito, né? E eram os comandantes lá do Egito, os capatazes, né? Não chamavam os hebreus, os escravos, pelo nome deles. Chamavam, aí seu burro, aí seu rato. Ou um número, você é o número tal. Era por aí, né? Não era diferente disso. Então, essas imagens que vocês estão vendo ali fazem parte do marketing nazista, marketing nazista, propagandas nazistas, né? Colocando ali, vocês podem ver aqui nesse primeiro slide aqui, no caso um soldado alemão ali, como um gato, apontando um revólver na boca do judeu, que é um rato. O segundo slide também ali, aquela marca, né, a marca do nazismo, a suástica, um gato no centro, e que eles estão, essa suástica com o gato ali domina sobre os ratos. Ali no caso, um casal de ratos que são os judeus. Isso tudo faz parte do marketing nazista. E a última lá, como todos os judeus que foram para os campos de concentração, as propagandas que eram colocadas para o povo alemão, era dizendo que no caso, os judeus, eles mereciam, né, o que eles passavam, porque eles eram ratos, não eram gente, não eram humanos, né? Então é uma coisa muito séria. Agora, para entender melhor a situação, quem aí assistiu o filme A Lista de Schindler? Bastante gente. Então, presta atenção aqui, ó. Isso é muito sério. Agora, para elucidar de vez, para fechar esse circuito aqui, para ninguém ter dúvida, né? Olha como a coisa é séria. Agora que a gente vai entender por que o Eterno começou com esses censos a chamar cada um pelo nome, conforme o nome das suas famílias, conforme o nome dos seus pais, né? Presta atenção aqui. Quando o comandante alemão, que está ali, tem um comandante alemão ali, entre os outros que está vestido de preto, chama alguns judeus por seus nomes. O comandante chama cada um
esses judeus que estão ali do lado direito, lá, ali aquele lugar atrás é um campo de concentração. Então, quando Schindler, que ele tinha amizade com os comandantes alemães, e ele levava lá, fazia festa lá com os comandantes, levava, para um ele dava diamantes, para outro ele dava dólar, para outro ele dava um presente, coisas assim, e em troca ele queria judeus, nas conversas, os amigos dele. Então, à medida que esses comandantes participavam dessas conversas com o Oskar Schindler dava os diamantes. Olha, eu te dou mais um. Você pode me dar mais um? Se você der mais um, eu te dou tantos judeus para a tua fábrica lá, para trabalhar na tua fábrica, entre aspas, não era fábrica. Era só uma desculpa para ele salvar os judeus, né? Então, esses comandantes liberavam esses judeus a pedido do Oskar Schindler, né? Então, eles eram chamados por seus nomes, presos nos campos de concentração, para trabalharem na empresa de Oskar Schindler. Cada um deles, o comandante diz o nome deles. Nome tal. Cada um deles olha para o lado, eles ouvem o comandante dizer o nome dele, o nome daquele judeu. Ele está ali. Só que esse judeu, ele olha, ele faz assim, ó. Ele ouviu o nome, o comandante me chamou. Eu faço assim, ó. A mente dele está tão condicionada, está tão fechada, porque ele ficou preso, ele só tem sofrido humilhações, desprezo, desrespeito, indignação, que ele acha que aquele nome não é dele, não é para ele. Ele acha que ele não merece aquilo. Isso é muito sério, irmãos. Então, olha, eles acham que está sendo chamado outro nome. Eles não discernem que alguém está proferindo o seu próprio nome. Eles acham que está sendo chamado o nome de outra pessoa, do colega deles. Eles escutam, mas não ouvem os seus nomes, e acham que não são dignos de respeito, de honra e de liberdade. As suas mentes se tornaram fechadas, condicionadas a uma saga do passado chamado escravidão. Escravidão do Egito. Isso foi uma realidade muito, muito forte, muito triste, irmãos, né? Então, para vocês entenderem aqui, isso aqui, né, o período lá do Holocausto, o período da Segunda Guerra Mundial, mas eles ficaram... eu não vou dizer o período ali do Egito que eles sofreram aquela opressão, não foram 400 anos, foi um pouco menos, né? Perto de 300 anos. Mas 300 anos que eles passaram essa opressão e essa prisão e sofreram essa escravidão, irmãos. Não. Então aqui dá para entender agora, não tem como não entender porque o Eterno os chama pelo nome. Para eles voltarem a ter a sensação de respeito, de dignidade, que eles são como todas as pessoas, ou melhor, Deus colocou eles acima, como o reino sacerdotal. E o mundo quer que eles sejam ratos. Por que a Paraxá Nassau inicia citando os filhos de Gerson? Então aqui... Existe de um lado uma proximidade grande de Gerson com Queat, né? Queatitas. Então, Números 4, 21 e 24, diz o Senhor a Moshe: levanta o censo dos filhos de Gerson. Bem no comecinho lá, Números 4, 1 e 2, disse o Senhor a Moisés e Arão: levanta o censo dos filhos de Queat. Então, nós vemos assim, ó,
No começo dessa porção de hoje, está salientando os filhos de Gerson. E no começo do capítulo 4, aqui é o começo da porção. A porção começa no capítulo 21 e diante. Mas no início do capítulo 4, pela ordem das coisas, ele salienta os filhos de Quehat, né? Então, agora vamos entender a origem da questão dos queatitas também. Os gersonitas descendiam do filho mais velho de Levi, porém não atingiram o grau de perfeição dos filhos de Queat, pois eles serviam no Santo dos Santos. Os queatitas transportavam a Arca da Aliança, enquanto os gersonitas a tenda, a sua cobertura e acessórios. Agora vamos ver por que também os queatitas estão nesse nível a mais, né? Porque tem uma hierarquia entre eles, claro, tem uma superioridade, uma hierarquia entre eles. Amram, o queatita, e sua esposa Iorebede, pai de Arão e Moisés, era filho de Queate e neto de Levi. Então, apesar dos queatitas serem menor que Gerson, eram parentes mais próximos de Moisés e de Arão. Então, esse slide aqui fica também bem importante, porque quem não sabia, né? Quem era Moisés era o quê, né? A proximidade ali. Então, os queatitas, né? Amram, esposa de Iorebede, que faziam parte ali, eram parentes de Moisés. Moisés e Arão, então eram queatitas também. Notamos então que no início do capítulo 4 de Números, são honrados os filhos de Queate, porém os filhos de Gerson são honrados no início da Paraxá, conforme eu comentei com isso aí, sobre esse aspecto no começo. Ok? Diferente de Números 1:3, agora, digamos, eu estou voltando lá para o começo de Números, primeiro capítulo de Números, cujo censo é de 20 anos para cima, presta atenção. Nesta Paraxá, o censo é de 30 anos a 50 anos, de 30 anos para cima. Então já existe uma diferença aí que se destaca do capítulo 1 de Números, né? Em Números 4:3, que é um pouquinho atrás aqui da porção que a gente está. Um pouquinho antes, o começo do capítulo, 4:3. 4:23, que é essa porção. O 30 também, e o 35, todos eles que se referem aos levitas, né? Esse censo é feito de 30 anos até os 50 anos. E essa diferença é para os levitas, os quais foram colocados no lugar dos primogênitos. Então, se alguém perguntar, né, por que levita? Porque, se vocês forem estudar números, números 3, 40 a 51, diz que lá o Eterno, por causa de uma falha no procedimento dos primogênitos, os levitas foram colocados no lugar dos primogênitos, lá no episódio do bezerro de ouro, né? E os primogênitos perderam essa primazia. Os levitas tomaram o lugar desses primogênitos. Isso está em Números 3, 40 a 51. Então, o porquê do nome do tema da porção de hoje, né? Uma questão de ordem na casa. Então, por causa dessas várias questões que nós vamos colocar aqui, que o próprio livro de Números, né, não precisa explicar muito, né? Números já fala de ordem, embora a própria palavra, os próprios nomes de cada hebreu, o Senhor fala números dos nomes. Números dos nomes por quê? Porque cada letra de cada nome tem um sentido
e tem um significado. Tanto é que cada nome de um hebreu, principalmente os hebreus, os que, por exemplo, os patriarcas, né? O começo da história do povo hebreu, não foi dado um nome ao léu, assim, vamos tirar a sorte, né? Vinha um nome já específico para aquele momento, para aquela situação, aquela pessoa, né? Aquele bebê nasceu naquela situação, se foi uma situação de alegria, se foi uma situação de tristeza, ele tinha um nome específico para aquele momento, para aquela situação, né? Isso é muito importante também. Os chamashim, uma questão de maturidade, domínio e caráter. Então, nós entramos agora, eu sempre agora daqui para frente vou fazer um paralelo da Torá aqui, dessa porção, com a nova aliança. Isso é muito importante para nós entendermos o caráter espiritual de todas essas coisas aí. Então, é uma questão de maturidade, domínio e caráter. Que nós estávamos falando da diferença, né, dos 20 anos, cujo censo é de 20 anos, no comecinho do livro de Números, e agora, dessa porção para frente, fala que esse censo é de 30 anos para cima. Por que isso aí? Então, a questão é maturidade, domínio e caráter. Os chamashim, que são os diáconos em hebraico, igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem ser, primeiramente, experimentados, discipulados. Então, o discipulado, ele não está na tradução, eu acrescentei ali, mas o significado de devem ser primeiramente experimentados é o discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é o crente novo, aquele que se tornou recém-crente, é novo. Então, todos nós, quando nascemos de novo, nós precisamos aprender, nós precisamos conhecer a palavra, nós não podemos ficar assim ao léu, né, achando, ficamos apaixonados por Exu e só fica por ali. Não. Temos que nos aprofundar, começar um embasamento nas escrituras, tal. Então, para isso existe um tempo, um período. Então, quem está sobre esses novos crentes, no caso, é estabelecido um tempo, né? E depois desse tempo, se não houver nada contra eles, está escrito ali, que atuem como chamashim, como diáconos. Então, o chamash deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Isso está em 1 Timóteo 3, 8 a 12. Agora, existe uma outra situação aqui, que está em 1 Timóteo 3, 2 a 4, está antes do chamashim. O que diz a palavra com relação aos zakenim, ou zaquém, né? Convém, pois, que o zaquém, ancião, zaquém ou ancião, em hebraico, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição de toda... Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Com toda a modéstia. Tá. O que se destaca aqui? Vocês podem ver que na parte, entre a parte escrita aqui em branco, mesmo em verde, os predicados, vamos dizer assim, né? O que cada um, tanto o chamashim quanto o zaquinim, o que eles precisam fazer
qual que é o comportamento deles? O que eles precisam demonstrar? Tem muitas coisas em comum entre a questão do Shamashim e do Zakenim. Tem várias coisas que são em comum aqui. Questão de a pessoa se perceber o caráter da pessoa, se são dignos, se são homens de palavra, eles têm lá a sua família, a sua mulher, seus filhos. Como é que é o comportamento deles com a mulher, com os filhos, como que é a tratativa. Então, observando quem está superior a eles e observa todas essas coisas, observa, vê o testemunho dele, testemunho lá dos filhos, tal. Os filhos têm que ser criados também com todo zelo, os filhos têm que crescer assim conforme também o conhecimento da palavra, uma série de coisas, né? Que daí você, puxa, essa pessoa ela pode ser um Shamashim ou pode ser um Zakenim, um Zaken ou um Shamash, né? Agora, o que separa? Tem muitas coisas em comum, eu falei, mas o que separa um do outro aqui? Desses dois parágrafos aqui, o que chama a atenção que separa o Shamashim, os Shamashim do Zakenim, do Zaken? Separa que aqui é um processo inicial. Um processo inicial. Quando alguém entra realmente para o serviço, mas ele está ainda no beabá do processo. No caso, o Zaken não, ele já tem uma experiência adquirida. Já tem um tempo bem mais que o Shamashim, ele já está lá adiante, lá na frente. Ele já passou por altos e baixos, né? Até chegar à posição que ele está. Então, ao ponto de a palavra dizer que o Zaken ele tem que ser irrepreensível. Ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Então, essa que é a grande diferença, né? Que é um processo inicial, embora cada um deles está se empenhando para chegar, para sempre acertar e ter, né, bom comportamento e ter testemunho, dar exemplo, ser exemplo para os outros, mas ele está ainda começando o processo. E o Zaken ele já está, não é uma situação nova para ele, ele já passou por aquele processo de Shamashim, dos que os Shamashim passaram, e ele já está mais na frente lá. Essa que é a grande diferença aí. Agora vamos para um outro entendimento aqui, ó. Nós vimos aqui agora uma questão de maturidade, domínio e caráter. Então, por que maturidade, domínio e caráter? Por quê? Porque aqueles que são chamados dos 20 anos, lá no comecinho de números, eles são chamados ainda, mas como não ainda para chegar, fazer parte do serviço. Estão me entendendo? Mas é como se fosse toda a congregação, né? E à medida que o tempo vai avançando, vão se destacando algumas pessoas no meio da congregação, que você vê que a própria pessoa mostra interesse em querer participar mais, em querer ajudar mais, servir mais e coisas assim. Assim por diante. Então, é necessário realmente mostrar maturidade, domínio e caráter para você chegar nesse ponto aí. Agora, indo para um outro tópico, uma questão de hierarquia. Se nós observarmos lá números 4:2, 4:22 e 4:29, diz assim, ó, primeiro, os filhos de Queate, segundo, as famílias de Gerson, terceiro, as famílias de Merari. Existe uma ordem, uma hierarquia. Então existe um nível, uma escala. Não que um seja, eu sou o bom, você é mais ou menos, e aquele é o ruim. Não. A palavra diz que não importa, se é teu irmão de fé,
Seja quem for, se é o teu irmão, ele aceitou Yeshua, passou pelo novo nascimento, teve uma experiência com o Eterno. Não importa quem seja, não importa quem você é, se você é o tipo um Shulam da vida, que o Rabino Marcelo falou, está aqui o Papa do, do judaísmo messiânico. Está aqui o Papa, ele tirou na hora, né? Ele é muito simples, o Shulam. Ele tirou o kippah, jogou no chão. Eu não sou Papa. Foi muito engraçado. Então, nessas situações, né, tipo de situação, digamos que eu fosse o Shulam, o Rabino Shulam, um irmão que eu conheci agora, que nasceu, semana passada ele nasceu de novo. Eu tenho que vê-lo como superior a mim, a Torá diz. Eu estou falando eu como se fosse o Rabino Shulam, não eu. O Rabino Shulam tem que ver esse como se fosse superior a ele. Isso que a Torá ensina. E às vezes não acontece bem assim por aí, né? Então vamos lá, continuando aqui. Para nós, como assim Rosh Jair? Explique melhor. Filhos de Keat, Gerson e filhos de Merari. Na Kehilat, na congregação aqui, como que é essa ordem? Como que é essa ordem na congregação? Hashem, Yeshua, o Zaken, Shamash, os Shamashim e os membros. Assim que é a ordem na hierarquia na congregação. Então, eu nunca posso me achar, mesmo porque tem dois pesos pesados acima de mim, né? Que é Yeshua e Hashem, né? No lar, nas nossas casas, nos nossos lares, né? Pai, filho, marido, que é o sacerdote do lar, esposa e filhos. Vocês veem que mesmo a questão da Kehilat como lar, quer dizer, o Hashem ele é soberano sobre todas as coisas, né? Não podemos tirar agora no lar o marido, a mulher. Não. Hashem é soberano. Se não fosse o Hashem, não existiria nem o marido nem a mulher. Então, o pai, filho, marido, esposa e filhos. E a mulher, como estar ao lado, né? Ao lado do marido, aquele entendimento da visão da costela lá do Éden, né? Feito para estar ao lado do marido, nem na frente, mas ser uma apoiadora, um braço direito do marido. Efésios 5:23 diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Yeshua é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador de todo o corpo. 1 Coríntios 11:3 diz assim: mas quero que saibais que Yeshua é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Hashem é a cabeça de Yeshua. Então acho que ficou bem claro agora. Então sempre, nunca podemos nos achar. Uma questão de estratégia militar. Aqui um outro entendimento, outro tópico também bastante interessante, essa questão da estratégia militar. Eu até coloquei ali números 1, 3 em azul, com o chamado lá, o censo, né, de 20 anos em diante em azul também. Depois números 4:23 e 4:30 em verde, de 30 anos até os 50 anos, que é justamente a porção que nós estamos agora aqui. Essa diferença aqui. Uma questão de estratégia militar. Que está escrito assim lá também, vocês podem confirmar na palavra. Todas essas coisas aqui que estou citando está escrito lá na porção. Diz assim, ó: todo aquele que vem para servir no exército,
Para obter a vitória é preciso uma boa estratégia e para tal é necessário uma hierarquia e uma boa organização. Então aqui está falando de exército, irmãos. Exército. Então nós sabemos que nós temos exemplos na nova aliança que falam também elementos, né? Falam palavras que vêm de encontro com essa palavra exército, que nós fazemos parte do exército de Hashem. E Hashem, ele realmente, ele nos chama para fazermos, nós todos fazemos parte do exército dele. Então, tem a famosa frase de Paulo, Rabino Shaul, em 2 Timóteo 4,7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, são essas palavras que quando nós chegarmos, Yeshua espera que quando nós, ao chegarmos no final da nossa vida, no nosso chamado, nós digamos essas mesmas palavras também. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? Combati porque guerrei, lutei, usei a espada, que é a Torá, né? E completei a carreira, quer dizer, não desisti, eu perseverei. Aqueles que perseverarem até o fim serão Baruch Hashem. E guardar a fé. Porque tem muitos que, na metade do caminho, aquele estudo que nós demos aqui sobre a travessia do Mar da Galileia, lembra? Quando chega na metade do caminho, vem uma tempestade, e muitos ali desistem, né, nessa tempestade. Não, isso é muito forte, é muito grande para mim, não vou suportar, vou cair fora disso aqui. Tem muitas situações assim, irmãos. Né? Então ele guardou a fé. Completou a carreira, ele foi perseverante e guardou a fé. 2 Timóteo 2, 1 e 3. Tu, pois, filho meu, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Yeshua. Soldado. Apocalipse 19, 14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então, exércitos no céu. Então, quando o Eterno nos chama, ele está dizendo aqui, isso aqui é um belo versículo, uma bela passagem, para qualquer situação da nossa vida, no nosso chamado, irmãos, que nós nunca estamos sós. Esse versículo aqui nos chama muito essa atenção aqui, que quando o irmão Nene deu aquele testemunho dele aqui, no Shiluv, né? Ficou muito claro, cada vez, quando o Nene estava falando, não só o Nene, como outros irmãos, Nene, você não pereceu porque tinha um anjo do Senhor do teu lado. O Senhor é com você até hoje. Está entendendo? Nós nunca estamos sós, irmãos. Nós fazemos parte desse exército, nós somos soldados, mas às vezes o soldado ele precisa de ajuda de outros soldados, para ele não perecer. Né? A gente não está só, isso é muito, muito importante. Aqui uma ilustração, para vocês entenderem a questão de organização, de ordem, né? O reino do Eterno é um reino de ordem, não é um reino de confusão. Então aqui nós vemos o Eterno colocando da mesma forma que Yeshua, um pouquinho antes dele ascender aos céus, em Mateus 28, 28, os discípulos que estavam com ele, ele disse, vão, ide,
Levai a minha mensagem, levai a Torá, levai os evangelhos aos 4 cantos da terra, às nações, e transformem vidas, preguem a minha palavra, ensinem, batizem em meu nome, para que essas pessoas sejam salvas, para que essas pessoas alcancem a salvação. Batizem em meu nome. Né? Então, o que Yeshua falou? Vão para cá, vão para o norte, sul, leste e oeste. Vão para todos os cantos, 4 cantos da terra. O que nós vemos aqui? Norte, sul, leste e oeste. Então, há uma organização em que, quando Hashem estando no centro, tem aqueles que estão mais diretamente ligados com o serviço de Hashem, né, que são, no caso, todos os levitas. Moisés e Arão na frente com seus filhos, né, os demais levitas atrás ali, no norte, sul e oeste, né? Mas qual que é a intenção disso aqui? Para isso aqui, a bênção, a Torá veio para Israel primeiramente, mas quando a palavra foi manifestada no alto do Sinai, todos os hebreus ali ouviram o som, que na tradução está como trovões, mas são vozes, kolot, vozes. Vozes de quem? Vozes de 70 nações. Aquele eles ouviram. Então, a palavra diz que eles viram os trovões. Nós ouvimos os trovões. O que quer vir? Ver. É você entender e visualizar. De alguma forma, o Senhor mostrou para eles ali que essa mensagem não era só para eles, mas eram para 70 nações também. Então, essa mensagem, ela vem de encontro com a revelação da Torá no Sinai e vem de encontro com as palavras de Yeshua quando diz: ide aos 4 cantos do mundo, levai a minha palavra, levai a Torá, levai os meus ensinamentos, levai a minha salvação aos 4 cantos, Baruch Hashem. E ali, diferente, na outra foto, diferente de quando o povo saiu do Egito, eles não estavam assim, arregimentados. Eles não estavam arregimentados. Eles saíram assim meio... alguns para cá, outros para lá, algumas famílias que ainda, uns queriam cuidar dos seus mais chegados, animais para cá, animais para lá. Não existia esse tipo de ordem aqui. E agora, nesse livro, que é o colocar ordem na casa, que o Senhor organiza eles, o povo. Então, nós sabemos que, por exemplo, quem teve muito sucesso, assim, um grande general, que teve muito sucesso em muitas batalhas, embora muito jovem ainda, Alexandre, né? Alexandre o Grande, ele tinha suas falanges, as suas legiões, muito bem organizadas, muito bem arregimentados, assim, conforme você vê aqui, né? Bem no centro ali, bem no centro, onde tem aquela fumaça que forma uma ponta ali, você vê o Mishkan, o tabernáculo, né? Aqueles 3 grupos, em volta para cima, dos lados e acima, são os levitas, e aquele menorzinho na frente ali, Moisés, Arão e seus filhos, que estão como se estivessem protegendo o Mishkan, o tabernáculo. E depois 3 grupos... 3 vezes 4, 12, que são as 12 tribos de Israel em volta, mas você vê uma organização entre eles ali. Quando você olha assim, não, o que é aquilo ali? Aquilo ali são falanges, é um exército que tem ali. São centúrias e de um exército de Hashem.
tipo um exército organizado ali. Então, quando eu falei de Alexandre o Grande, ele tinha as suas falanges, ele tinha as suas centúrias e as suas legiões, mais ou menos parecido com aquilo. Não vou dizer que seja igual àquilo, mas você olhava assim no horizonte, se você estivesse no lugar alto, você via, era algo muito bem organizado, assim, os grupos, né, as centúrias dos soldados de Alexandre. Que ele era um general muito, muito estratégico, muito inteligente, muito estratégico, e ganhou muitas e muitas e muitas batalhas, né? Então, essa questão de organização que o Eterno está mostrando aqui para nós. E isso dá uma visão um soldado que faz parte de um trabalho assim bem organizado e vem que todos se empenham em fazer parte dessa organização, então, e o soldado também, sendo chamado pelo nome, então ele se sente digno, ele se sente respeitado, ele se sente valorizado e se sente estimulado para fazer parte dessa organização e para dar um exemplo de que ele é uma pessoa organizada e que ele vai vencer. E que ele não está só. Aqui o último slide, irmãos. Uma questão de diferentes funções. Diferentes funções. Que diz exatamente em Números 4:3, 4:23 e 4:29 diz assim: os filhos de Queate, Gerson e Merari, aquele que entrar para fazer o serviço na tenda da reunião. Então, eu estou segmentando, né? Eu estou segmentando, era uma frase grande, de todos esses tópicos aqui, você pode tirar cada uma parte dessa frase grande, e cada uma dessas partes é uma questão diferente. Então, essa aqui agora é o entendimento da última questão aí, questão de diferentes funções. E que são as palavras fazer o serviço na tenda da reunião, na tenda da congregação. Os gersonitas, qual que era a função dos gersonitas? Levavam a tenda, sua coberta, etc. Os queatitas levavam a arca da aliança. Transportavam a arca da aliança. Os meraritas levavam as tábuas, madeiras e as colunas do tabernáculo. Moshe, Arão e filhos como guias espirituais do povo. Então, aqui é uma visão de corpo, uma visão de que ninguém é mais que ninguém, né? E cada um tem o seu valor, por exemplo, numa congregação, os que ajudam aqui na congregação Sarel, nós vemos irmãos assim dispostos, né? Alguns se destacam assim porque ficam lá horas lavando louça. E ninguém pediu, de repente o irmão está lavando louça e vai lavando e lava até o fim, né? Então, isso são virtudes, né, que o Eterno dá, e a pessoa faz isso de espontânea vontade, e querem ajudar. Outro irmão aqui, se dispôs, a gente quer fazer uma mexida aqui na parede, o irmão se propôs, não vai cobrar nada, então... você veja como é que são as coisas, né? Então é assim que acontece. Coração, né? São corações doadores, na verdade. Essa que é a palavra correta. Os Aquinim, anciãos, ensinam ou pregam a palavra e pastoreiam as almas daqueles que estão sob os seus cuidados.
Nós temos vários exemplos aqui nas Escrituras, na Nova Aliança, Efésios, 1 Timóteo, Tito e Hebreus. Ensino e prego a palavra e pastoreio as almas daqueles que estão sob seus cuidados. Mas teve um momento em que isso foi uma necessidade que aconteceu. Na Nova Aliança nós vemos que no livro de Atos 6, de 1 a 6, teve que acontecer essa separação, a questão dos diáconos, né? Quando foram ordenados sete diáconos, para que justamente os 12 discípulos, ou apóstolos, pudessem se concentrar mais no serviço do estudo da palavra e cuidarem das ovelhas, darem assistência às ovelhas, e cada um tem seus problemas, etc., né? Então, em Atos 6, de 1 a 6, diz que os 7 diáconos ordenados por esses 12 apóstolos para servirem às mesas. Podem conferir lá. O que é servirem às mesas? Que esses diáconos, eles foram chamados e ordenados para servirem às mesas. Servirem às mesas seriam garantir as necessidades das viúvas, que elas fossem atendidas, né? E outras coisas mais. Esse aqui é o exemplo principal. Não é só isso. Por que isso aí tudo? Para que os 12 apóstolos pudessem orar e estudar a palavra e atender as ovelhas, né? Então existe essa diferenciação, o porquê que tem o Zaquenim, ou Zaquém, e o Chamachim, ou Chamache, que são o ancião, o presbítero, com os diáconos. Então, falando aqui dos Chamachim, dos diáconos, eles também possuem uma função crucial na vida e saúde da igreja local. Mas a sua função é diferente dos anciãos a grosso modo, né? Que os Chamachim, eles cuidam das necessidades físicas e logísticas da igreja, de modo que os Zaquenim possam se concentrar mais no seu chamado primeiro. Não quer dizer que, com isso, que um diácono não possa ensinar. Se ele tiver, por exemplo, para um diácono chegar a ser o Zaquém, ele tem que estar apto para ensinar também. Então é muito importante que ele já vá tendo oportunidades, né, de ensinar, de estudar, se preparar para a palavra, se naquela situação, naquele momento, ele tiver tempo para isso. Se tiverem outros chamachim para ajudarem, então isso é primordial que aconteça, e é necessário que aconteça também. Ok? Então esses são os paralelos, irmãos. Eu achei bastante assim importante para todos nós, que aqui se você se fixar só baseado ali no entendimento da Paraxá, você fica uma coisa meio em aberto, né? Agora, quando você joga para a primeira aliança, para a nova aliança, quero dizer, as coisas ficam mais claras, trazer esse entendimento para os dias de hoje. Então é essa a mensagem, irmãos. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês.